Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, Senhor Ministro Paulo Macedo, passados 4 anos do seu mandato à frente do Ministério da Saúde, temos um Serviço Nacional de Saúde diminuído, frágil e com cada vez menos capacidade de resposta às necessidades de cuidados em saúde da população. O Sr. Ministro conseguiu manter durante um tempo uma imagem de que iria colocar na ordem tudo o que estava mal no SNS. As contas, os abusos, a desorganização, rentabilizar os recursos públicos, combater o desperdício, eram as suas palavras de ordem. Mas hoje é claro para todos, profissionais, doentes e suas famílias, que o objetivo deste Governo era só um: atacar o SNS enquanto serviço universal e público, adulterar a sua natureza, reduzir a sua capacidade de resposta enquanto ao lado, mesmo ao lado, o setor privado da saúde cresce. Os exemplos são muitos, mas centremo-nos no essencial. Contratação de profissionais. Vivemos uma situação de descalabro com falta de médicos nos cuidados primários de saúde e nos hospitais. Faltam médicos de clínica geral e familiar e faltam especialistas. Faltam médicos porque o senhor facilitou a sua saída. Não pôs um travão à antecipação das reformas, porque os grandes hospitais privados que o senhor protege seriam obrigados a fechar as portas se esses médicos não deixassem o SNS para ir para lá. E também nada fez para travar a imigração de médicos. E não nos venha dizer que contrataram milhares de médicos, pois era só o que faltava que aqueles que acabaram o curso ou a especialidade não fossem contratados. Mas nem esses foram todos contratados. O senhor destruiu as equipas de urgências, facilitando a contratação de médicos através das empresas de trabalho temporário, contribuindo para a desorganização da estrutura do SNS num setor tão sensível como são as urgências dos hospitais. 4 anos a governar e o número de portugueses e portuguesas sem médico de família é praticamente o mesmo. Falemos da situação nas urgências. Não há muitas palavras que consigam sintetizar aquilo a que assistimos nos últimos meses e, sobretudo, aquilo por que passaram e ainda passam milhares de portugueses e portuguesas e as suas famílias. Nunca se viu tantas demissões em bloco de responsáveis clínicos, com particular incidência em grandes hospitais. E nunca se tinha visto tantas horas de espera e, inclusivamente, mortes de doentes sem serem vistos por um médico. Só se recuarmos aos tempos em que não havia SNS. E não nos venha dizer que o problema está resolvido e que tudo se deveu a um pico de afluência. Já sabemos o que pensa o seu secretário de Estado. Tem a vantagem de não ter pudor a insultar o povo. E passo a citar: o que nós vimos foram pessoas bem instaladas, bem deitadas, em macas com proteção anti-queda, em macas estacionadas em locais apropriados, algumas das quais em trânsito, eventualmente para outros serviços. Vimos pessoas em camas articuladas, pessoas com postos de oxigênio, vimos hospitais modernos. O protesto ecoou por todo o país. Indignação, Sr. Ministro, indignação. Mas o Sr. Ministro também acha que aquilo que vimos na televisão revela qualidade e pessoas bem instaladas e bem deitadas? É que, quando há um problema, o senhor desaparece, nem se ouve. Mas diga hoje ao país se concorda com o seu secretário de Estado. E já agora, Sr. Ministro, diga também se concorda com o Presidente do Instituto do Sangue, que desrespeita esta Assembleia e discrimina homossexuais nas dádivas de sangue, sobrepondo o preconceito à saúde pública no exato momento em que estamos em perda de dadores de sangue. Aproveite a oportunidade, Sr. Ministro, e responda ao país.
Durante 4 anos não fizeram nada nas urgências, a não ser cortar e inventar urgências metropolitanas que faliram ao fim de 3 meses de caos, como é o caso de Lisboa. No interior, o fim das urgências básicas e médico-cirúrgicas entupiram as urgências que ainda ficaram. Novamente o caos. Cortaram camas no internamento. A ordem foi sua. Entupiram os serviços. Impediram as transferências dos SOs das urgências para o internamento. Ao fim de 4 anos, a rede de urgências está pior. Morre-se à espera de ser atendido. É qualidade? Continuamos à espera das conclusões dos inquéritos sobre a morte de cidadãos que não foram atendidos. Porque não fizeram nada para acudir a esta situação. Porque não abriram mais urgências básicas articuladas com os grandes hospitais. Porque quiseram poupar à custa da nossa saúde. E não responda, Sr. Ministro, com a lenga-lenga do investimento que fizeram. Primeiro, porque investimento é coisa que não houve. Neste capítulo, a sua coroa de glória é ter tentado fechar a Alfredo da Costa e ter conseguido adiar mais 4 anos o novo hospital de que Lisboa tanto precisa. Retrocedemos nos cuidados primários de saúde. Hoje há menos acessibilidade por parte dos utentes e menos qualidade na prestação de cuidados. As deslocações aumentaram, as taxas moderadoras aumentaram, os transportes passaram a ser pagos. As pessoas fazem contas e sabem que o dinheiro não chega para os gastos em saúde. E que dizer da rede de cuidados continuados? De promessa em promessa, o Governo não consegue cumprir a abertura de camas com que se comprometeu em 2012. E mais, o Estado abdicou de ser ele o motor desta rede, em articulação com os hospitais, entregando este setor cada vez mais importante à iniciativa privada e às misericórdias, como aliás também fez com muitos hospitais. Senhora Presidente, termino dirigindo-me ao Sr. Ministro da Saúde. O Serviço Nacional de Saúde foi construído com a dedicação e o esforço dos profissionais e com investimento público. Investimento público. O SNS alcançou, ao longo das 4 décadas desde a sua fundação, uma condição inquestionável: confiança. Confiança dos cidadãos e cidadãs. O seu balanço, Sr. Ministro, é outro. Os portugueses e portuguesas não confiam em si.